Seja bem-vindo à parte 2 da nossa aula sobre farmacoterapia aplicada ao tratamento da tuberculose. Então, se você não assistiu a parte 1, já corre lá, assista a parte 1. Na primeira aula, nós discutimos sobre os protocolos, o esquema, aquele esquema HIP, as fases do tratamento, como é feito, os principais pacientes, usuários que a gente precisa ter um pouco mais de atenção. A gente focou no paciente diabético, paciente, pessoa vivendo com HIV, os pacientes que têm problema nos rins, nefropata, hepatopata e foram 5 que a gente tratou. 2, 3, 4 e as gestantes. Esses foram os públicos especiais. A gente precisa ter um pouco mais de atenção. Nessa segunda parte aqui, o foco não vai ser mais o protocolo, porque o protocolo você vai verificar aqui na parte 1. Essa parte 2, o foco é farmacologia. A gente vai estudar os medicamentos, como que eles atuam, os mecanismos de ação, a gente vai dar um pouquinho aí de revisão nessa parte mais farmacológica. O objetivo desse vídeo aqui não é fazer você decorar mais nada. O que tinha para decorar, corre lá no vídeo 1, parte 1. O objetivo aqui é fazer você compreender o porquê que esses medicamentos eles são usados no tratamento da tuberculose. O que está por trás desses fármacos? A gente precisa entender mecanismo de ação, a gente precisa entender as interações, porque fica tudo mais fácil, né? Quando a gente entende o que está por trás desses esquemas, desses protocolos. Então já aproveita, se inscreva no canal, ative notificação, compartilha, comenta, porque é assim que a gente faz esse espaço aqui crescer. Bom, vamos para o assunto, para de enrolação, vamos para o que interessa. Curiosidade, coloquei uma curiosidade e essa curiosidade aqui está no livro As Bases Farmacológicas da Terapêutica, que é o nosso famoso Goodman, que ele traz o seguinte: em 1943, foi introduzido o PAS, que foi o ácido para-aminosalicílico, no tratamento contra a tuberculose, que descobriu-se que tem atividade contra o micobactério tuberculose. O que o PAS ele consegue fazer que age ali no micobactério tuberculose? Porque ele faz a inibição da síntese de ácido fólico. PAS, anote aí no seu material o que ele faz. Ele faz a inibição, inibe a síntese do ácido fólico. Quando algum medicamento, ele inibe a síntese do ácido fólico, vai fazer com que essa bactéria não se multiplique, vai impedir a sua multiplicação. Apesar de ser um grande avanço, né, uma coisa histórica, o PAS ele tem suas utilizações um pouco mais reservadas, porque ele apresenta muitos efeitos adversos. E a gente teve o desenvolvimento de fármacos que se tornaram mais seguros, mais eficazes e que hoje fazem parte da primeira linha de tratamento. O PAS, ele não faz mais parte da primeira linha, tratamento de primeira linha, tá? Ele é reservado só para situações bem específicas, principalmente quando é uma tuberculose, já uma tuberculose resistente. E esse medicamento, o PAS, ele nos diz muito, porque quando a gente começa a estudar a farmacologia, que é colocado lá no Goodman, nas bases farmacológicas da terapêutica, ele traz esse histórico. E a gente consegue observar
que a tuberculose, tratar a tuberculose com monoterapia não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Percebeu-se que tratar a tuberculose com apenas um fármaco, o que iria fazer? O que iria acontecer? Iria acontecer que iria estar desenvolvendo ali, favorecendo o desenvolvimento da resistência bacteriana. E foi por esse motivo que a gente começou a fazer a terapia combinada, a associação de vários fármacos contra o tratamento ali da tuberculose, que vai ser justamente isso que a gente vai tratar a partir de agora. Eu não vou falar de protocolo, eu não vou falar de esquema, porque tá tudo na parte 1 do vídeo. Você corre lá, vê os protocolos e depois vem aqui, porque aqui eu vou falar somente dos fármacos. Eu não vou citar nome de protocolo, as particularidades de protocolo, porque está tudo na parte 1. Essa parte 2 vai ser apenas farmacologia. A gente tem uma classe, uma família de fármacos, que é chamada de rifamicinas. As rifamicinas, elas têm como exemplo a mais conhecida, que é as rifampicinas, tem a rifapentina e a rifabutina. As rifamicinas são uma das classes que elas têm um impacto importantíssimo no tratamento da tuberculose. As três principais rifamicinas são essas: rifampicina, rifapentina e rifabutina. Quando lhe perguntar a que classe pertence a uma rifampicina, você vai dizer rifamicina. E a rifapentina? Rifamicina. E a rifabutina? Rifamicina. Esses três medicamentos, rifampicina, rifapentina e rifabutina, eles têm o mesmo mecanismo de ação. Por quê? Porque estão dentro do mesmo grupo. Eles têm o mesmo mecanismo de ação. Mas não é porque algo tem o mesmo mecanismo de ação que eles têm tudo igual. Não, aqui é diferente, pode se diferenciar na meia-vida, pode se diferenciar na parte das interações medicamentosas, pode se diferenciar nas indicações clínicas, enfim, gente, tudo que a gente vê lá na base da farmacologia pode se diferenciar nos aspectos farmacocinéticos e pode se diferenciar nos aspectos farmacodinâmicos. Deixa eu só ver aqui, porque eu estou falando com a minha câmera ligada, a minha tela ligada, e eu não sabia se eu estava me gravando. Só por esse esquecimento que o professor já está perdendo o juízo, já clica aí no gostei e se inscreva nesse canal. Gente, porque aqui eu faço com muito gosto isso daqui. Porque eu gosto muito de farmacologia, eu quero que todo mundo da área da saúde saiba farmacologia, que você consiga falar abertamente sobre farmacologia. Falar de farmacologia para mim é um prazer muito grande. Eu gosto muito de falar sobre farmacologia, sou suspeito em falar isso. Esses medicamentos, eles têm essas diferenças. A rifampicina, que é a famosinha, que a gente vem falando muito dela desde da parte 1, ela é a mais utilizada nos esquemas de tratamento de primeira linha. Para o tratamento da tuberculose, ela é muito utilizada logo na primeira fase do tratamento. Já a rifapentina e a rifabutina, a gente não vê a utilização dela ali na primeira fase, tá? No esquema básico de tratamento. A rifapentina, ela possui, o que a gente possui? Uma meia-vida mais longa em relação às demais, né? O que, se tem uma meia-vida mais longa, o que vai diminuir, né? O que vai diminuir? O tempo que essa pessoa vai levar para tomar a próxima dose, né? Aí é utilizada protocolos mais capilarizados, mais específicos, né? A gente reserva a rifapentina para infecções da tuberculose latente. Já a rifabutina,
que é uma rifamicina, não esqueçam sempre de associar, que aqui é a classe e aqui são exemplos de fármacos da classe. São exemplos de fármacos da classe. A rifabutina é uma opção que ela pode ser uma boa opção para pessoas que estão fazendo tratamento antirretroviral, pessoas vivendo com HIV, porque a gente sabe que tratamento do HIV junto com o tratamento da tuberculose, somando com a clínica do paciente, o paciente às vezes tem HIV, mas tem uma hipertensão, tem uma diabetes, tem uma asma, tem um problema de base. Quanto mais doenças e medicamento entra nesse jogo, mais risco de interações medicamentosas. E a rifabutina, ela é uma opção que causa ali menos interações medicamentosas quando comparada à rifampicina. Ao longo desse estudo, o nosso foco vai ser a rifampicina, tá? O foco da nossa aula vai ser a rifampicina. Dentro dessa classe aqui vai ser a rifampicina, porque ela é o pilar do tratamento, ela é a base ali da primeira fase do tratamento intensivo na fase de ataque e é, sem dúvida, um dos fármacos mais importantes no tratamento da tuberculose. A rifampicina, ela atua da seguinte forma: ela atua penetrando nos bacilos de uma forma dependente da concentração. Rifampicina, ela penetra onde? Nos bacilos de uma forma dependente da concentração. Sabendo disso, já é um bom caminho, já é um passo dado, passo bem largo, porque ela vai ter uma penetração nesse bacilo, certo? Agindo aqui, ela entrou aqui, vamos supor que aqui está a rifampicina. Ela entrou aqui dentro desse bacilo, atingiu concentração, atingiu uma concentração eficaz em pouco tempo, a concentração de equilíbrio em torno de 15 minutos. E essa característica da rifampicina, ela contribui para favorecer uma atividade dela que é bactericida. Bactericida. Se é uma ação bactericida, ela vai fazer o que com esse bacilo? Vai matar esse bacilo. Só você lembrar de sida, homicida. Ela vai ser bactericida, ela vai destruir aqui esse bacilo. Sobre o mecanismo de ação que está aqui presente neste quadro azul, como que funciona? O mecanismo de ação funciona da seguinte forma: a rifampicina vai se ligar a uma subunidade, essa subunidade vai ser chamada de subunidade beta da RNA polimerase. Essa da RNA polimerase, uma enzima codificada pelo gene RPOB, ao bloquear essa enzima, vai impedir a síntese de RNA, vai impedir a síntese de RNA da micobactéria. Esse mecanismo, por que que ele é importante? Por que que eu estou te falando isso? Porque sem RNA, a bactéria ela não consegue fazer o quê? Produção proteica. Não consegue fazer síntese e produção de proteínas. Que proteína é necessário para uma bactéria sobreviver, para crescer, para multiplicar. Por isso que é importante entender esse mecanismo, tá?
De uma forma geral, vamos ler o parágrafo como um todo para você saber como que é o mecanismo de ação da rifampicina. Liga-se à subunidade beta da RNA polimerase dependente de DNA, RPOB, para formar um complexo farmacoenzima estável. A ligação ao fármaco impede a formação da cadeia na síntese de RNA. Sobre uma observação que você precisa ter para aprofundar sobre esses conhecimentos, é que algumas situações podem levar a mutações, né? Pode levar a mutações no gene, nesse gene aqui, RPOB, né? E a gente sabe que quando esse gene esse gene aqui tá do RPOB tá mutado, a gente tem uma das principais causas de resistência à rifampicina. E por isso que a gente verifica para saber essa resistência à rifampicina, um marcador que é utilizado, né? Um marcador super importante é o RPOB. Rifampicina, elas atuam em micro-organismos gram-positivos e gram-negativos. Agora, em que ela atua mais? As rifampicinas, elas atuam, têm uma preferência para gram-positiva. Embora a gente pense o seguinte, rifampicina e lembre só de que tuberculose, mas a gente não pode se limitar a isso, tá? Porque ela não atua, ela não é a queridinha só por causa da tuberculose. Não. As rifampicinas, no caso, as rifamicinas, né, elas apresentam atividades contra bactérias gram-positivas e também algumas gram-negativas. Na prática clínica, a gente usa a rifampicina, basicamente a gente usa bastante na tuberculose, mas ela também pode ser utilizada no tratamento ali de profilático, quimioprofilaxia de contato com pacientes com doenças meningocócicas. E em algumas infecções estafilocócicas, sempre em associação, né, com outros antimicrobianos, para diminuir o risco de resistência. Os micro-organismos que a gente pode citar, que tem as rifamicinas, aqui não pode ser somente rifampicina, eu vou usar rifamicina no geral. Rifamicinas. Rifamicinas. Mas a gente precisa saber que as rifamicinas, elas têm uma atividade muito boa com os micro-organismos gram-positivos, né? Com bactérias gram-positivas e um pouquinho de gram-negativa. A gente consegue ter uma ação na Escherichia coli, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase, negativo, Neisseria, Haemophilus, Legionella. Depois, quem sabe, eu não faça outro vídeo falando só dessa parte focada de microbiologia e farmacoterapia. Rifampicina, a gente precisa saber que rifampicina é um fármaco que, para sua ação, é melhor que esse paciente ele esteja com o estômago vazio, para que ele possa ser melhor absorvido. O ideal é que ele seja tomado em jejum, com o estômago vazio. Mas a gente sabe que entre o mundo real e o mundo possível existe, na verdade, entre o mundo ideal e o mundo possível existe uma lacuna, não, existe uma vala entre eles. Aqui é o mundo ideal e aqui é o mundo real. Entre isso daqui existe um abismo, né? Mas nem sempre o paciente ele pode tomar
ali na rotina com o estômago vazio. E aí, vai deixar de tomar? Não. A gente orienta o paciente: "Olha, você toma 1 hora antes da refeição ou 2 horas após". Assim, a gente consegue ter uma boa ação da rifampicina. O ideal, né, é que sempre o paciente ele esteja com o estômago vazio, porque melhora a absorção. O alimento interfere na absorção. E se o medicamento ele não é absorvido bem, vai ter a sua eficácia diminuída. Sobre efeitos adversos. A rifampicina, ela tem uma boa tolerabilidade, né? A gente tem menos de 4% dos pacientes apresentam reações adversas significativamente, com, de forma assim, nossa, que aqui precisa fazer uma intervenção a ponto desse paciente não conseguir tolerar por um efeito adverso, tá? O que nos preocupa é quando o que aí já não é somente 4%, aumenta mais a quantidade de reações adversas, né? Quando esse paciente ele tem uma doença de base, principalmente a uma doença hepática, ou ele tem uma dependência ali do álcool, é alcoolista, ou está numa idade avançada. Aí, nessas situações, a gente observa na literatura que pode aumentar a incidência de problemas hepáticos graves, tá? A gente precisa ter uma atenção especial aí para hepatotoxicidade, né, etilismo crônico, pacientes idosos, porque pode lesar o fígado desse paciente. Lá na aula, na parte 1, eu falei que a gente precisa ter um controle ali na parte de olhar exames laboratoriais, verificar como é que está esse fígado desse paciente, pelo menos ali antes do tratamento e durante o tratamento, conforme a necessidade clínica. Antes de iniciar tratamento com rifampicina, a gente precisa olhar a saúde hepática desse paciente, marcadores de lesão hepática. Isso vai prevenir que a gente não seja surpreendido com algo mais grave que poderia ser aplicado de uma forma de esquemas específicos que a gente tem quando o paciente ele tem uma doença hepática. A literatura, aqui essa informação ela é do livro Goodman, né, chamado da Bíblia da Farmacologia, né? Ele diz o seguinte: altas doses não devem ser administradas menos de 2 vezes na semana. Tá? Por que que não pode ser feito isso? E por quê? A gente precisa entender que altas doses além de a gente viu que a rifampicina tem ali sua preocupação com a hepatotoxicidade. Além da hepatotoxicidade, a gente precisa se preocupar com reações adversas, certo? Reações adversas. Sobre a reações adversas, hepatotoxicidade, a gente precisa evitar esquemas com altas doses, principalmente quando a rifampicina ela tem essa administração de menor que 2 vezes por semana, porque aí tem um risco de reações imunológicas. Uma dessas reações imunológicas é a síndrome semelhante à gripe, que pode ocorrer em 20% das pessoas que usam esse esquema, né? Que aí é algo que é reversível, né? Mas o paciente fica muito sintomático. Aí fica febre, calafrio, mialgia. E em situações quando não se percebe ou não se intervém nessa síndrome semelhante à gripe, o paciente ele pode agravar. Se ele vai agravar, ele vai apresentar o quê? Uma esofilia, uma nefrite intersticial,
uma necrose tubular aguda, uma trombocitopenia, uma anemia hemolítica e choque. Essas complicações, elas são um tanto não, assim, comuns, né, mas é importante que você esteja preparado para identificar, caso você ali esteja diante de um paciente com tuberculose, eh, e verificar o que está acontecendo, né. Porque o paciente, ele é um mundo, cada paciente é diferente, cada paciente tem uma história, cada paciente, nossa, é uma história diferente da outra. Já teve situações de eu estar escutando o paciente, ele diz assim: "Ah, eu peguei o medicamento e passei e bati ele e tomei, tipo, com a água amassado", porque na cabeça do paciente era um medicamento que não podia macerar, né, na cabeça dele, no na crença dele, achava que ia fazer melhor para a saúde dele, né. A gente tem sempre que conversar muito bem com esses pacientes para eles entenderem a importância da adesão ao tratamento. As rifampicinas podem causar proteinúria de cadeia leve, trombocitopenia, leucopenia transitória e anemia. Além de todas aquelas reações que a gente já viu, né, a rifampicina ela pode, desencadear alterações laboratoriais. Laboratoriais. A maioriais. A maioria é reversível, suspendeu o medicamento ou parou o tratamento, volta à normalidade. A gente pode observar isso laboratorialmente, né? Essas alterações, em sua maioria, são reversíveis, né? Que requer apenas acompanhamento clínico durante o tratamento e intervenção ali com fatores de risco, porque são alterações que já são esperadas. Sempre que você suspeitar de alguma coisa nesse sentido, aí você pede exame laboratorial para verificar como que esse paciente está se comportando durante o tratamento, mas já sabendo que rifampicina pode causar proteinúria de cadeia leve, trombocitopenia, leucopenia transitória e anemia. A overdose com a rifampicina, ela é rara, certo? A gente precisa orientar o paciente que durante o uso da rifampicina, a cor da urina dele vai ficar meio alaranjada, né. Não somente a cor da urina, mas pode ser que isso seja, estendido para os fluidos, né, os fluidos corporais, como urina, que eu estou citando, as lágrimas, o suor, o sêmen, né. Esse achado ficou conhecido como síndrome do homem vermelho, né, certo. O Intoxicações, graves, com doses muito tiver uma overdose, a gente observa, ah, pode ser observado, é é raro acontecer a overdose com rifampicina. As doses de até 12 gramas de rifampicina produziram concentrações séricas de rifampicina de 400 miligramas por, por litro. Na clínica é incomum, né, mas, nunca se sabe, é incomum a intoxicação por rifampicina, mas é importante conhecer muito bem a farmacologia desse medicamento para a gente que se deparar com uma situação de intoxicação, intervir o mais precocemente possível com o tratamento de suporte. Interações medicamentosas com a rifampicina, ela é uma indutora enzimática. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre, indutores e inibidores enzimáticos. Depois vá lá nesse vídeo que eu criei algumas frases para você memorizar,
assim, mais de 90% dos fármacos que estão nesse vídeo sobre indutores e inibidores enzimáticos, você consegue memorizar e acertar, sim, mais de 70% de todas as provas que cobram sobre isso. A rifampicina, ela induz as CYP1A2, 2C9, 2C19 e 3A4. Olha com quem que ela está mexendo. A3A4, CYP3A4, né? O que que a gente tira dessa informação? Indutora enzimática. Se o medicamento ele é indutor enzimático, indutor ele acelera o metabolismo de diversos outros medicamentos que vão reduzir a concentração desses outros medicamentos no organismo. O que a gente tem de consequência é a, a perda, né, de eficácia. Isso pode ocorrer com diversas classes de medicamentos durante o tratamento da tuberculose. Por exemplo, os medicamentos protease do HIV, os inibidores da transcriptase reversa, não nucleosídeos, digitoxina, digoxina, quinidina, disopiramida, mexiletina, tocainida, cetoconazol, propranolol, metoprolol, clofebrato, que não tem espaço, verapamil, metadona, ciclosporina, corticosteroides, anticoagulantes, cumarínico, teofilina, barbitúrico, contraceptivo orais, alotano, fluconazol e as sulfonilureias. A rifampicina deve acender ali uma luz ali, você deve ficar atento, né? Um sinal de alerta se o paciente está usando a rifampicina e mais algum medicamento que está dentro desse grupo aqui. Antes de começar o tratamento, é importante que você veja todas as suas medicações, que deve avaliar as possíveis interações medicamentosas potenciais, aquelas interações medicamentosas que têm uma relevância clínica para você fazer o ajuste conforme necessário. Olha o risco, gente, se a gente não verificar com calma. Por exemplo, aqui, ó, metoprolol, propanolol, beta-bloqueador, medicamento para HIV, né? Anticoagulante, corticoide, medicamento para dor, enfim, né? Antibiótico, antifúngico. Precisa ter um cuidado nessa parte de olhar interações medicamentosas. A pirazinamida, que é outro fármaco que a gente trabalhou lá no protocolo, a pirazinamida ela é ativada por condições acídicas, em condições ácidas. Eu coloquei essa observação aqui porque imaginava-se o seguinte, quando na parte 1 eu falo sobre isso, que o bacilo ele pode estar aqui dentro, né, dos macrófagos, o bacilo ele pode estar aqui dentro dos macrófagos, eles podem estar em lesões caseosas, eles podem estar na cavidade pulmonar, certo? E onde que ele se desenvolve melhor? Onde tem um espaço mais ali com oferta de oxigênio, que esteja mais neutro, um pH mais agradável para ele sobreviver. Onde que é isso? Cavidade pulmonar. Aqui dentro dos macrófagos é um ambiente mais ácido. E a pirazinamida, ela é ativada em condições acídicas, em condições ácidas. Dentro do macrófago, a gente tem um ambiente mais ácido, tá? E imaginou-se o seguinte, então, se a pirazinamida é ativada em condições acídicas, ácidas, então subtende-se que dentro do macrófago ela vai conseguir ali destruir geral os bacilos, né, que vão
está dentro dos macrófagos, né? A gente assumiu que estas condições acídicas, sob as quais a pirazinamida atua, estariam presentes no interior dos famosos macrófagos, mas não é assim que acontece, certo? A pirazinamida pode não ser eficaz no interior dos macrófagos. Em vez disso, a gente não deve tomar essa conclusão de somente porque ela é ativada em condições acídicas, que ela vai ser muito eficaz, ser ativada aqui no interior dos macrófagos. Não é assim. O livro de farmacologia, As Bases Farmacológicas da Terapêutica, ele traz isso daqui é lá do Goodman. Em vez disso, as condições acídicas para sua ativação poderão estar nas margens das cavidades necróticas da tuberculose, onde células inflamatórias produzem ácido lático e esse ambiente ele é ácido, certo? Que inicialmente se acreditava que era no interior dos fagossomos, dos macrófagos, onde o pH ele é mais ácido, né? E hoje, o que eu estou te mostrando é que hoje a gente sabe que ela também pode ser ativa ali na região de necrose, né, dos granulomas, que apresenta um espaço ácido por causa deste processo inflamatório. Essa característica da pirazinamida, de se ativar em condições acídicas, ele é um medicamento eficaz contra bacilos que permanecem em locais onde outros antibióticos eles têm uma menor ação, uma menor atividade. Por isso que ela é muito importante, muito na fase intensiva do tratamento, porque contribui tanto para a redução da carga bacteriana, quanto para encurtamento da duração do tratamento. O mecanismo de morte microbiana desenvolvida aí pela pirazinamida é que ela faz a inibição do ácido graxo sintase tipo 1, levando à interferência na síntese de ácido micólico. Reduz o pH intracelular, interrupção no transporte da membrana pH-POA. Vamos simplificar isso. A gente vai entender certinho. Calma, que vai dar certo. A gente viu que após a pirazinamida, ela é ativada em meio ácido. Ela está ativa. Está ativa, a pirazinamida está ativa. Foi ativada. Ativada. E depois que ela é ativada, ela interfere em diferentes processos da bactéria. Um dos primeiros, né, a ela agir é no ácido micólico. Ó, ácido micólico. Estão aqui, ácidos micólicos, que é um componente da parede celular bacteriana do Mycobacterium tuberculosis. A pirazinamida, além dela fazer a interferência na síntese aqui de ácido micólico, ela vai desestruturar essa parede celular. Ela também faz com que haja uma redução do pH intracelular e vai ter uma interferência, né, compromete o transporte da membrana, prejudicando o metabolismo e a produção de energia da micobactéria. Sendo assim, a gente tem os três principais funções da pirazinamida, como que elas agem para tirar do organismo de uma pessoa o Mycobacterium tuberculose. A combinação desses três mecanismos aqui que resulta em quê? Da morte da bactéria, né? Principalmente aqueles bacilos que vivem aonde? No meio ácido. É muito importante a pirazinamida porque ela vai atuar em locais que outros medicamentos eles dificilmente iriam chegar nesse ambiente e ter essa ação.
O foco da pirazinamida é atuar em locais tanto de necrose quanto em locais inflamatórios, provocados pelo micobactério tuberculose. A biodisponibilidade oral da pirazinamida é maior que 90%, muito boa essa biodisponibilidade oral. O fármaco se apresenta 20 vezes concentrado aonde? No fluido de revestimento epitelial pulmonar. O clírice, a depuração e o volume de distribuição, eles aumentam de acordo com a massa do paciente, certo? E o volume de distribuição é maior em homens. Essa característica aqui, a farmacocinética, vai contribuir a que a pirazinamida chegue nos medicamentos mais intensivos ali da fase, um dos medicamentos mais necessários na fase intensiva do tratamento da tuberculose. Só uma, aqui não é preciso você se preocupar tanto com isso, com essas informações aqui. É importante que você tenha esse conhecimento sobre onde que ela age, que é esse slide aqui anterior, e como que ela faz para destruir esse bacilo, mas daqui é só uma observação. A pirazinamida, a depuração da pirazinamida, ela é reduzida nos pacientes que têm insuficiência renal. Como que a gente faz esse manejo? Se a pirazinamida, ela vai se encontrar reduzida a depuração em pacientes com insuficiência renal. A gente precisa fazer com que esse controle aí de como que está essa saúde renal desses pacientes e verificar e adotar a medida de reduzir problemas maiores para esse paciente, que é o seguinte: a frequência da dosagem recomenda-se que seja reduzida para 3 vezes por semana em casos de taxas de baixas de filtração glomerular. A pirazinamida, ela é removida pela hemodiálise. A gente recomenda que esse fármaco ele possa ser realizado após a sessão de hemodiálise. No geral, a gente recomenda que o paciente ele tome seu esquema ali de tratamento para tuberculose após a realização da sua sessão de hemodiálise. Já leve aí, anote aí, grave no coração, na cabeça, no caderno, que paciente que faz hemodiálise, que faz um esquema que inclua no seu arsenal a pirazinamida, você precisa, que faz hemodiálise, você precisa dizer o seguinte: olha, esse paciente só pode fazer depois que terminar a sessão dele de hemodiálise, porque senão vai ter uma redução da eficácia. Efeitos adversos, a gente se preocupa com efeitos hepáticos, né? Efeitos adversos quando uma dose, por exemplo, de 40 a 50 miligramas por quilo é administrada, sinais e sintomas da doença hepática aparecem em aproximadamente 15% dos pacientes, com icterícia em 2 a 3% e morte decorrente de necrose hepática em raros casos. A gente observa que as primeiras alterações laboratoriais, com elevação ali das enzimas, das transaminases, por exemplo, ALT, ASH, né? A gente observa já, tem como observar, monitorando por meio de exames laboratoriais. Na prática, a gente faz da seguinte forma: quando o paciente ele se apresenta com algum indício que pode ali mostrar para a gente que tem um comprometimento hepático, como sintomas, uma urina mais escura, ele está com enjoo muito persistente, uma dor no hipocôndrio direito, né? Se vai avaliar a clínica. Se você suspeita de algum problema de hepatotoxicidade, precisa reavaliar o tratamento e verificar se não é necessário ajuste de dose ou interrupção do tratamento
a depender do caso. Eu falo sobre essas situações quando a gente precisa ter interrupção do tratamento lá na parte 1 do vídeo. Esse cuidado, ele é necessário, muito necessário mesmo, porque a pirazinamida, a gente já viu que ela é excelente, ela é muito eficaz, mas a gente precisa ter uma monitorização muito próxima para evitar mais problemas para esse paciente. As principais anormalidades que a gente observa são elevação dos níveis plasmáticos da alanina e aspartato aminotransferases. A pirazinamida, recomendações antes da administração, realizar estudo da função hepática, repetir os estudos em intervalos frequentes durante o tratamento. Se houver lesão hepática significativa, interrompe o tratamento e volta assim que possível. Não administrar em indivíduos com disfunção hepática, salvo se absolutamente inevitável. A pirazinamida, ela pode levar a um quadro de hiperuricemia, né? Em quase todos os pacientes, porque a pirazinamida, ela inibe a excreção do urato. Por ela inibir a excreção do urato, leva à hiperuricemia. E essa hiperuricemia pode desencadear episódios de gota, né? Além de episódios de gota que pode acontecer, pode ter outras coisas em paralelo ou não pode não desenvolver episódios agudos de gota, mas problemas que se assemelham, como ou que vem junto com o combo, artralgia, né, dores, né, quando o paciente faz algum exercício, rigidez, né, nas articulações, anorexia, náuseas e vômito, disúria, mal-estar e febre. Mas do que a gente precisa ter atenção é a hiperuricemia. O paciente está com um episódio de muitas dores articulares, a gente vai pensar que isso é por causa da elevação do urato, porque a pirazinamida inibe a excreção de urato, levando a um quadro de gota. O mecanismo de ação da isoniazida, isso daqui pode até assustar, mas não é nada demais, certo? Esse mecanismo não é nada de estrambólico, nada fora da rotina. O que a gente precisa saber que a isoniazida, né, é um medicamento muito bom para o tratamento da tuberculose e que a isoniazida, ela é um profármaco. Ela é um profármaco que ela sozinha, ela não faz efeito, ela precisa ser convertida, certo? Ela precisa ser convertida. E onde que ocorre essa conversão? Ela ocorre no interior do bacilo, pela essa CAT-G, que é uma catalase peroxidase multifatorial. Essa CAT-G vai favorecer a conversão no interior do bacilo, tá? Que que é produzida pelo próprio Mycobacterium tuberculosis. Quando se tem essa ativação da isoniazida, são formados dois metabólitos. São formados metabólitos. E esses metabólitos vão se ligar ao NAD e ao NADP. Esses complexos, né, formou metabólitos que se ligam ao NAD e NADP, eles vão inibir enzimas que vão interferir na síntese de ácido micólico, que a gente viu lá no nosso esquema, que inibe a síntese de ácido micólico. E a gente sabe já que o ácido micólico é o principal componente da parede celular das micobactérias. Sem ácido micólico, vai ter o quê? Vai ter perda da integridade dessa parede, a parede celular. E a bactéria, ela vai acabar indo
a morte, morrendo, porque não consegue se sustentar por falta dessa parede celular. O que a gente tem de importante de ressaltar, né, é que a mutação, quando a gente tem mutação no gene, nesse gene aqui, CAT-G, né, ele vai impedir com que haja ativação da isoniazida, né? Aí vai conferir resistência bacteriana, né? De forma mais sintética, a gente tem que a isoniazida, ela não ataca o micobactério diretamente. Ela impede a formação da parede celular, que leva à morte do Mycobacterium tuberculosis, certo? Aqui eu trouxe a imagem mais didática para a gente entender sobre o metabolismo e ativação da isoniazida. Aqui estava a cara de desespero e aqui já está uma cara de amorzinho, né? Que já está dizendo, nossa, que bacana essa imagem. É assim que a gente gosta de slide simples. Esse slide está falando basicamente o que eu acabei de mencionar, né? Que resume aí o metabolismo, o mecanismo da isoniazida e por que ela é tão importante a nível farmacológico. Primeiramente, isoniazida é um profármaco. No organismo do paciente, ele sofre um processo de acetilação pela enzima NAT2, certo? Que aí eles vão formar um metabólito que eles serão eliminados pelos rins, certinho? Até aí, tudo bem. Isso é no hospedeiro. Vamos aqui, ó, no hospedeiro. Aqui é no hospedeiro. Essa parte dessa linha para cima, ó, essa linha aqui para cima é tudo que ocorre dentro da pessoa. Dessa linha para baixo é que ocorre no bacilo. Já aqui dentro do no bacilo, no interior dessa micobactéria, vai ter a participação do CAT-G, que a gente viu que ativa a isoniazida. Ela ativa a isoniazida formando um radical que ele é altamente reativo. Esse radical, ele vai se ligar ao NAD e ao NADP, certo? Quando ele se liga ao NAD e ao NADP, ele vai formar complexos que vai bloquear que enzimas responsáveis pela síntese de ácido micólico. E aí vão formar esses complexos que vão ser responsáveis por fazer a que bloqueiam essa parte que vão ser vão bloquear essas enzimas responsáveis pela síntese do ácido micólico. E é o componente essencial do Mycobacterium leprae. Tuberculose, gente, desculpa. Não é leprae, é tuberculose, tá? Leprae é da Hanseníase. Mycobacterium tuberculose. Mas tanto Mycobacterium leprae quanto Mycobacterium tuberculose são micobactérias. Isso eu falei lá no encontro na parte 1. Vamos resgatar aqui uma informação que no hospedeiro ocorre o metabolismo da isoniazida, certo? Já na bactéria ocorre sua ativação farmacológica. Aí a gente tem essas diferenças e são importantes. E quando a gente tem essa ação aqui no interior, vai fazer com que essa etapa aqui final vai impedir a síntese de ácido micólico. A gente viu que o ácido micólico tem uma função de formar a parede
ali celular da bactéria, e sem ácido micólico essa bactéria vai morrer. A isoniazida, a biodisponibilidade dela oral é de aproximadamente 100% para doses de 300 miligramas. A depuração da isoniazida em pacientes tem sido tradicionalmente classificado em dois grupos fenotípicos: acetiladores lentos e acetiladores rápidos, tá? O que que isso quer dizer? Que os acetiladores lentos, estes daqui, eles vão metabolizar a isoniazida de forma mais desacelerada, né? Vão manter as concentrações plasmáticas mais altas, né? E por mais tempo. Aqui, ó, o tempo e a concentração plasmática. Metabolizador lento, concentrações plasmáticas mais altas e também por mais tempo. Os acetiladores rápidos vão ter o fármaco vai ser eliminado de forma mais rápida, vão ter concentrações plasmáticas menores e o fármaco vai passar menos tempo ali, representando essa curva, representado por essa curva aqui verde. Essa diferença é uma diferença que é genética, tá, gente? E isso pode influenciar. Mas na prática, a gente não utiliza esse conhecimento tanto, tá? É mais ali de observar a clínica. Só estou falando para vocês que existe, que a literatura traz isso, mas não é uma coisa que a gente vê tanto na, na prática. Após a conversão em isoniazida, o que que vai acontecer, né? A isoniazida, após a conversão em isoniazida, o metabolismo da isoniazida e o risco de hepatotoxicidade, problemas no fígado. Primeiro, essa isoniazida, a gente tem a conversão dela em acetil-isoniazida, tem a excreção renal, você já viu lá na via do rim. Quem faz esse processo, né, a acetilação é a enzima NAT2. Aí ela pode percorrer dois caminhos. Ela pode percorrer o caminho para ser excretado, né, via renal, e ela pode, né, ter transformada em acetil-hidralazina, diacetil-hidralazina, que é um diacetil-hidralazina. Ela pode ser transformada aqui, ó, isoniazida, aí temos a acetil-hidralazina, aí pode ter a sua participação, conversão em diacil-hidralazina, que é não tóxica, e metabólitos hepatotóxicos, né? Os acetiladores rápidos que a gente viu, eles tendem a formar mais metabólitos tóxicos. Aí vai ter uma redução, reduzindo o risco de lesão hepática. Os acetiladores rápidos, desculpa, gente, os acetiladores rápidos têm a capacidade ali de formar mais metabólitos não tóxicos. E aí tem reduzindo o risco de lesão hepática. Já os acetiladores lentos ou pacientes com maior atividade na CYP2E1 produzem mais metabólitos tóxicos, por eles produzirem mais metabólitos tóxicos, eles têm maior risco de hepatotoxicidade. A rifampicina, ele é um indutor enzimático, certo? Que induz muito fortemente a CYP2E1, que se ela induzindo a CYP2E1, vai potencializar a formação de metabólitos tóxicos, atuando ainda maior risco na lesão hepática quando utilizada em associação com a isoniazida. Quando a gente tem interação farmacológica, né? A isoniazida,
A gente observa que pode encontrar nesse paciente níveis elevados de aspartato e alanina transaminases, são normalmente encontrados em pacientes que estão fazendo tratamento com isoniazida. Se o paciente ele for evoluir para um caso mais delicado, a gente consegue observar de 4 a 8 semanas após o início da terapia farmacológica. Isoniazida, falei bastante sobre essa parte de prescrição. Eu vou falar aqui o que o livro de farmacologia traz, mas o que você vai seguir é o que eu falei lá na parte 1 do vídeo, que é o que traz o protocolo do Ministério da Saúde. Aqui eu coloquei só para você ter uma ideia do que você vai fazer quando o paciente ele está para diminuir o risco de sequelas neurológicas. A gente institui como tratamento complementar ali, quando o paciente está usando os antituberculosos, que inclui a isoniazida, a fazer a piridoxina, né? A piridoxina para prevenir neurite, né? A neuropatia é mais frequente nos acetiladores lentos em indivíduos com diabetes mellitus, má nutrição e anemia. Outras toxicidades neurológicas incluem convulsões em pacientes com transtornos epiléticos, neurite e atrofia óptica, contração muscular, tontura, ataxia, parestesia, letargia e encefalopatia tóxica. A, a isoniazida ela pode desencadear anormalidades no sistema nervoso. Anormalidades mentais podem aparecer durante o uso desse fármaco, incluindo euforia, comportamento transitório da memória, separação de ideias e realidade, perda de autocontrole e psicose. O que a literatura nos diz é o seguinte, que a administração profilática de piridoxina, que é a vitamina B6, impede não apenas o desenvolvimento de neurite periférica, como também a maioria dos distúrbios do sistema nervoso, em praticamente todas as situações, mesmo quando a terapia persistir por um prazo de até 2 anos. Então, a gente já sabendo disso, por que não fazer a piridoxina para esses pacientes, né? Se é uma coisa que vai auxiliar bem, de forma muito direta. Os pacientes, eles podem desenvolver uma sensibilidade à isoniazida, reações hematológicas, vasculite associada aos anticorpos antinucleares, pode surgir durante o tratamento e desaparece quando essa terapia ela para. O paciente parou, vai voltar ao seu estado normal. Sintomas de artrite tem sido atribuído à isoniazida, né? O paciente reclama muito, pode reclamar muito de dores nas articulações, nos joelhos, cotovelos, pulso, né? A gente recomenda que esse paciente ele tenha a prática ali de algum exercício que seja acessível, acompanhado, se possível, por um profissional da saúde. Encaminhar a fisioterapia ajuda bastante, nesses casos, né? E ele se mantém em atividade, porque quanto mais parado este paciente está, mais ele vai ter sintomas. A depender da clínica, é claro, porque nem todos os pacientes vão conseguir, pacientes que estão acamados, né? Cada caso é um caso. A isoniazida pode ter desconfortos gastrointestinais, né? Pode ter desconforto, secura na boca, desconforto epigástrico, metemoglobinemia, tinido e retenção urinária. Pode ter uma deficiência de piridoxina e uma síndrome semelhante ao lúpus eritematoso sistêmico. Ainda sobre a piridoxina, uma pequena quantidade de piridoxina de 1,5 grama, ela pode ser tóxica. A overdose da isoniazida, ela vai se apresentar por essa tríade: convulsão, acidose metabólica e coma. Tá? A convulsão se apresenta refratária ao tratamento com fenitoínas e barbitúricos.
a acidose metabólica com intervalo aniônico, que é resistente ao tratamento com bicarbonato de sódio, e coma. Os sintomas isoniazida, os sintomas mais perigosos é a convulsão e a coma. Se tiver um caso de overdose com isoniazida, a gente tem um antídoto que é a piridoxina. A piridoxina ela é administrada de 5 a 15 minutos em um esquema grama a grama com a isoniazida, né? A piridoxina intravenosa. Se eu não souber a dose for desconhecida de quanto que esse paciente utilizou, deve ser utilizada uma dose de 70 miligramas quilo de piridoxina. Convulsão e coma são os casos observados quando o paciente ele tem uma ingestão aí maior ou igual a 30 miligramas por quilo desse fármaco e a mortalidade ela é relativamente alta, em chega a 20%. Em pacientes que têm convulsões, vai instaurar o protocolo para convulsão, né? Começando com a primeira linha, são os benzodiazepínicos, que geralmente é usado como primeira linha o fármaco, o diazepam. A toxicidade da isoniazida, ela pode ser interpretada em seus efeitos sobre o metabolismo da piridoxina, certo? Bora conversar aqui um pouco mais sobre isso. A isoniazida, ela tem uma ligação ao piridoxal 5-fosfato para formar a isoniazida piridoxal hidrazonas, né? O que vai ter? Vai ter uma diminuição da forma dessa forma do piridoxal 5-fosfato neuronial e vai interferir nas reações desse composto, incluindo na síntese do GABA, né? Se eu tiver baixa quantidade de GABA, se eu estou interferindo a produção do GABA, eu vou ter uma superexcitabilidade neural, né? Porque o GABA é um neurotransmissor inibitório. Se eu tenho o bloqueio desse GABA, eu vou ter uma superexcitabilidade cerebral e a redução dos limites de ataque. O antídoto é a reposição da piridoxina, piridoxal 5-fosfato. A isoniazida, ela é um inibidor da CYP2C19 e 3A4, e ela tem uma fraca inibição da CYP2D6. Com isso, a depender do fármaco que é administrado, eu posso ter um efeito adverso específico, que pode ser tanto de inibição, indução ou de inibição. A depender da enzima, vai se comportar de forma diferente. A gente observa desde casos de toxicidade neurológica até redução do fármaco, até casos mesmo de possibilidade de sangramento, enfim, temos várias possibilidades aqui de interações medicamentosas com a isoniazida. O etambutol, ele já é um fármaco que ele inibe a arabinosiltransferase 3 e vai interferir a transferência da arabinose para a biossíntese do arabinogalactano, o que desarranja a estrutura da parede microbiana. A Vinícius, parece que tu leu aí em uma língua nunca vista por mim. Então, vamos com calma que a gente vai conseguir entender. As arabinosiltransferases são codificadas pelo gene AEMBA, MBB e MBC. Aí é o conjunto, MBABC. O etambutol, ele vai inibir essa enzima que está em negrito. Vá acompanhando aí comigo que você vai entender. Essa enzima, ela está sendo bloqueada, está sendo inibida pelo etambutol. E essa enzima, ela é responsável pela síntese desse cara aqui, arabinogalactano, né? E o arabinogalactano, ele é muito
importante para a parede celular da micobactéria, certo? Sem esse componente aqui, que está sendo impedido pela inibição da síntese de arabinosiltransferase 3, vai ter um problema aí na síntese da parede celular dessa micobactéria. Sem esse componente, essa parede celular ela vai se desintegrar. Essa parede celular se desintegrando, o bacilo ele vai se tornar mais frágil e vai levar à morte, né, desse micobactério. As enzimas alvo, que são codificadas pelo gene, esse MBA, MBB, MC, eles são conhecidos por esse complexo, assim, EMB, ABC, tá? Que são as enzimas alvo que são codificadas pelos genes EMBA, MBB, MBC, né? E de forma sintética, o etambutol, ele vai atuar onde? Na parede celular, vai desintegrar essa parede que vai levar à morte desse micobactério. O etambutol, ele possui uma ampla variedade de atividade de micobactérias, porém não apresenta atividade contra qualquer outro gênero. A biodisponibilidade do etambutol oral é de aproximadamente 80%. Sobre ainda o etambutol, a gente tem que o álcool desidrogenase oxida o etambutol à sua forma aldeído, que em seguida oxida pelo aldeído desidrogenase ácido de carboxílico. Entretanto, 80% do fármaco são metabolizados e são excretados por via renal. Na insuficiência renal, o etambutol deve ser administrado na dose de 15 a 25 mg por quilo, 3 vezes por semana. Observação: isso é o que diz o livro do Goodman, mas você deve seguir o que eu disse, tudo o que eu disse da parte de como administrar, como fazer em caso de problema de fígado, de rim, de HIV, de gestante, de pacientes assim, você vai seguir o vídeo 1. Isso é o que o livro tá colocando, porque é um livro internacional. Mas a gente precisa ter essa observação que a gente tem, quando o paciente ele é renal, a gente tem uma forma de fazer essa administração conforme está lá no vídeo 1. Siga o vídeo 1 que eu estou seguindo o Ministério da Saúde. Isso daqui eu estou seguindo uma literatura internacional, que é o Goodman. Então, meio que desconsidere essa informação. Estou trazendo porque é algo que está na literatura, mas a gente precisa ter essa noção que a gente tem um protocolo para isso. O etambutol, ele produz poucas reações adversas sérias. 2% dos pacientes, menos de 2%, recebem doses diárias de 15, recebem doses de 15 mg por quilo de etambutol, apresentam menor de 1% acuidade visual reduzida, 0,5% exantema e 0,3% febre devido ao fármaco. O que a gente precisa se preocupar é com a acuidade visual, certo? A gente precisa se preocupar que também o etambutol, ele aumenta o urato no sangue em aproximadamente 50% dos pacientes, devido à excreção de ácido úrico, e a gente precisa se preocupar também com essa lesão ali, essa neurite óptica, que aí pode causar a diminuição da acuidade visual, e esse paciente vai ter dificuldade em distinguir vermelho do verde. Aí precisa ter uma avaliação com um especialista para ver como que está sendo esse processo. A incidência dessas reações é proporcional à dose de etambutol. Coloquei aqui quanto o etambutol 50 mg quilo dia, 15%, 25, 5%, 15, menos de 1% dos pacientes.
a gente recomenda a realização periódica de quê? De verificar como que está a vista desse paciente, né? Para ver se está tendo algum problema de acuidade visual, se está tendo neurite óptica, para que quanto mais cedo a gente descobre isso, se está tendo mais cedo, maiores são as chances de não agravar esse problema e esse paciente conseguir terminar com êxito. Sobre os mecanismos de ação, de uma forma mais geral, a gente falou das rifamicina, né, que eles vão inibir a síntese de RNA atuando na síntese de RNA polimerase. Falamos aqui, ó, que eles atuam inibindo a síntese de RNA atuando na RNA polimerase, as rifamicina. Falamos também do etambutol, da pirazinamida, isoniazida, né? Falamos desse daqui. Isoniazida, etambutol e pirazinamida. Eles vão atuar de que forma? Isoniazida atuam inibindo a síntese de ácido micólico, que é um componente da parede celular. Olha aqui, ó, parede celular. O etambutol inibe a síntese da parede celular e a pirazinamida inibe a síntese da membrana celular. Esses foram os fármacos que a gente trabalhou, né? E cada medicamento que a gente trabalhou, né, atua em alvo diferente para a micobactéria. E é essa combinação de uso de rifamicina junto com a isoniazida, etambutol, pirazinamida e etambutol, esses fármacos usados em conjunto, que vão ter um tratamento, a combinação é que torna esse tratamento mais eficaz. Revisando, rifamicina, a gente tem aqui a rifamicina é um fármaco? Não, é uma classe. A exemplo da mais conhecida, do medicamento mais conhecido, a rifampicina. A rifampicina é um exemplo de rifamicina, que inibe a RNA polimerase, bloqueando a síntese de RNA. Isoniazida inibe a síntese de ácido micólico, etambutol, parede celular, pirazinamida, membrana celular. Aí os outros, a gente vai falar em eventos futuros, que já é o fluoroquinolona, os macrolídeos, né, esses fármacos mais experimentais. Oportunidade não falta. Você quer me seguir lá no Instagram, é @prof. Vinícius Magalhães. Gente, minha letra aqui não dá para deixa eu botar aqui de novo. Prof. Vinícius Magalhães, normal, sem nenhum enfeite, normalzinho, sem nem Y, sem nada, @prof. Vinícius Magalhães. Já clica aqui em gostei, já compartilha esse vídeo, já faz um comentário. E eu queria que você colocasse um vídeo de um assunto que você quisesse de farmacologia, para que a gente possa tratar nas próximas oportunidades. Um grande abraço e até a próxima aula de farmacologia e terapêutica.